E aí galera, tudo bom? Mais uma aula do YouCat School para você. Nós estamos aqui nessa aula gravada, como você sabe, a gente faz uma aula ao vivo no sábado às 8h30 da noite e uma semana gravada. E hoje nós temos a graça, ele estava passando aqui pela Canção Nova, e aí aproveitamos e pegamos o Padre Paulo Ricardo. Olá, Padre, sua bênção. Deus abençoe, é uma alegria estar aqui com vocês. Padre, antes da gente começar a bater o nosso papo sobre o YouCat, esse curso é para jovens que estão dedicados a aprofundar a fé a partir daquilo que o Papa nos pediu. A partir daquilo que o Papa nos pede quando nos deu o YouCat. No tempo de hoje, qual é a importância desses jovens se aprofundarem na fé? Bom, veja, existe muita confusão, né, dentro da igreja, exatamente por falta de doutrina. Ou seja, as pessoas às vezes acham que ser católico é um sentimento. Eu sou católico desde criança, eu recebi essa tradição da minha família, etc. Mas ser católico é realmente uma mudança de mentalidade, né? Nosso Senhor, quando Ele começa a pregar, Ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. E a palavra que Ele usa para conversão é metanoia. Metanoia quer dizer essa mudança de mentalidade. Então existe realmente um ensino, uma doutrina a ser assimilada, né? Se tem tentado métodos de catequese, em que a catequese é um momento de estar juntos, de fazer brincadeiras, etc. Mas depois você espreme e a doutrina mesmo a pessoa não recebe. Né? Então o Papa quer isso. E ele proclamou o Ano da Fé, que vai começar em outubro, com os 50 anos do Concílio Vaticano II, exatamente por isso. Porque o catecismo da Igreja Católica, segundo a expressão do próprio Papa Bem-aventurado João Paulo II, o catecismo da Igreja Católica é como se fosse o último documento do concílio. Né? Ou seja, o Concílio Vaticano II ele teve uma finalidade. E a finalidade específica que João XXIII, o Bem-aventurado João XXIII, deu para o concílio foi de expressar a fé da Igreja, a fé de sempre, a fé de 2000 anos, de uma forma que o homem moderno pudesse compreender. Então, se o concílio fez isso, e esse era o grande empenho, o grande esforço dos bispos reunidos no Concílio Vaticano II, o catecismo da Igreja Católica realmente é o último documento do concílio, digamos assim. Ou seja, se você pegar tanto o YouCat como o concílio, se você espremer, né, como o catecismo grande, o compêndio e o YouCat, se você espremer, só sai concílio, só sai o Vaticano II. Ou seja, é realmente esse esforço da Igreja de expressar, né, de uma forma muito simples, compreensível para o homem atual, a fé de 2000 anos. A fé que não muda em nada, mas é a mesma fé de sempre. E a experiência que nós fazemos, Padre, a gente vê esses jovens que estão participando com a gente do curso, presencialmente ou pela internet, essa sede da verdade própria da juventude que movimenta, né? Que busca em tantos outros lugares. Numa das aulas eu brincava com eles e falava: 10 horas da noite no pleno sábado, os caras sentados, me escutando falar sobre o catecismo da igreja. Então, essa sede que a juventude tem, que o Papa vem corresponder com uma nova forma de evangelização, que é o próprio YouCat. Exato. Porque nós fomos feitos para a verdade, né? Nosso Senhor disse: a verdade nos liberta. Ele não disse que ela ia ser agradável, né? Mas liberta. Então, assim, quando alguém procura a verdade, na verdade está tendo um gesto de coragem, um gesto de fortaleza, não, eu vou buscar a verdade, mesmo que doa, mesmo que ela contradiga, né, as minhas comodidades, as coisas que eu quero escutar. Exato. Padre, hoje, nessa sexta aula, nós começamos o segundo capítulo, que fala sobre a comunhão humana, que é o segundo capítulo dessa primeira parte. E a primeira pergunta lá no 321 que o YouCat já nos faz é: um cristão pode ser individualista? Tem condições de ser cristão e se viver de maneira individualista?
A resposta que o Wilkett dá, que a igreja dá sobre essa questão do individualismo, né, ela está intimamente ligada à questão seguinte também, que ali existe uma espécie de um equilíbrio. Né? Então, a questão seguinte é essa: o que é mais importante, a sociedade ou o indivíduo? Por quê? Porque nós estamos aqui no coração da doutrina social da igreja. E na doutrina social da igreja, a igreja jamais aceitou os desequilíbrios das duas ideologias mais importantes que nós temos nos últimos tempos. Quais são as duas ideologias? É o capitalismo individualista e o comunismo, né, que coloca o Estado, a sociedade, o grupo acima do indivíduo. Né? Então, o comunismo coletivista. Então, o individualismo e o coletivismo são dois ismos que a igreja não aceita. Né? Então, assim, alguém pode ser individualista? Não. Um cristão não pode ser individualista. O que seria a ideia do individualismo? A ideia do individualismo é o seguinte: eu tenho que seguir os meus instintos animais e nós estamos numa selva onde eu luto pela sobrevivência. E na competição, não é? Nessa competitividade selvagem, sem limites, sem nenhum freio, então a gente vai e encontra a nossa realização. Nós encontramos a nossa realização sendo egoístas. É evidente que isso não dá. Por quê? Porque o fundamento que o Wilkett, o catecismo, coloca é exatamente: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não é sozinho, Deus é trindade e, portanto, é comunhão. Não é? Então tem que haver esses princípios de solidariedade, de comunhão, de se voltar para os outros. Então, o capitalismo extremo, enquanto um princípio de individualismo, que não olha em nada o bem do outro, da sociedade, né? Sem nada de compromisso social. Né? É só uma coisa onde eu tenho que me dar bem e acabou o mundo que se dane. Né? E esse extremo a igreja condena como sendo algo inadequado. Mas a doutrina social da igreja também condena o outro oposto, o outro extremo, que é o coletivismo, né? Onde, para se alcançar uma sociedade supostamente ideal, que nós nunca vamos alcançar, uma sociedade justa, utópica, né? Nós podemos passar por cima das pessoas. E aí que nós vemos? Nós vemos regimes como os regimes comunistas, que infelizmente foram tão comuns no século XX, mas que ainda existem no século XXI, que não tem medo nenhum de pisar no indivíduo, né? Mandar pessoas para campos de concentração. Né? Quando perguntaram para Stalin se ele estava arrependido ou não de matar de fome 3 milhões de pessoas na Ucrânia, né? Ou seja, a gente faz um escarcéu com Hitler que matou 6 milhões, né? Mas Stalin matou muito mais. Só na Ucrânia matou 3 milhões de pessoas de fome. Ele respondeu: mas você não quer que eu faça um omelete sem quebrar os ovos? Não é? Ou seja, o omelete é a sociedade perfeita que virá. Quebrar os ovos é você, indivíduo, que eu posso passar com um trator por cima de você e não tem problema nenhum. Então, essa realidade é que a sociedade não está acima do indivíduo. Né? Não há nenhum amor pela pessoa humana quando você vai e coloca a sociedade acima do ser humano. Então, esse equilíbrio, nada do individualismo, nada do coletivismo. Padre, como pode o indivíduo integrar-se na sociedade e desenvolver-se livremente? É o que pergunta no 323. Porque parece meio antagônico isso, parece meio diferente. Integrar-se na sociedade, ser livre, a sociedade me faz livre, me deixa livre, pode acontecer as duas coisas sem eu deixar de ser quem eu sou? Sim.
Veja, eu quero colocar aqui o famoso princípio de subsidiariedade. O que é o princípio de subsidiariedade? Quer dizer o seguinte: se o menor dá conta, o maior fica quieto. Você veja como é que a igreja ela é organizada nesse princípio de subsidiariedade. Se a paróquia dá conta, a diocese não tem que intervir. Se a diocese dá conta, a Santa Sé não intervém. Então, onde é que a igreja realmente acontece? Ela acontece nas paróquias. Né? Por quê? Porque a célula básica eclesial é a paróquia. Você vai dizer, não, mas não é a comunidade a célula básica? Não, a comunidade não é a célula básica porque não tem padre. Né? Ou seja, é necessário para que haja uma comunidade cristã, que haja sacerdote, porque não há comunidade cristã sem Eucaristia. Então, a célula mínima de igreja é a paróquia. Seria uma comunidade se essa comunidade tem padre. E ali tem Eucaristia. Não é? Mas só a comunidade de base, a comunidade de base ela não pode ser a célula mínima da igreja, porque ela não tem sacerdote. Não é? Então, na organização eclesial, a célula mínima é a paróquia. Essa célula mínima ela tem que dar conta daquilo que é a vida do dia a dia. Quando a célula mínima está sobrecarregada, aí você procura uma instância superior, que seria a diocese. Né? Quando a diocese não dá conta, aí então nós podemos unir as dioceses e procurar uma instância pastoral para ajudar os bispos a partir desse princípio de subsidiariedade, que é a Conferência dos Bispos. Embora a Conferência dos Bispos não tenha poder sobre as dioceses, mas os bispos podem recorrer a ela pedindo ajuda. E, finalmente, a Santa Sé, né? Que é a última instância, digamos assim. Então, por esse princípio, se o menor dá conta, o maior fica quieto. Então, a mesma coisa deveria acontecer na sociedade. Não é? Se a família dá conta de educar os seus filhos, o Estado não tem que intervir, não tem que entrar nessa coisa. Não é? Agora, a família não está dando conta, então nós temos as organizações superiores. Né? Então, por exemplo, tem um município. O município não deu conta, mas só se o município não deu conta, ele entra o Estado. Ao Estado não deu conta, entra a federação. Então, assim, entra a União, né? o poder federativo central. Infelizmente, o que nós vemos aqui no Brasil é a inversão do princípio de subsidiariedade. Tudo é federal agora. Né? Tudo é federal, tudo é controlado por Brasília e a vida não acontece no nível, por exemplo, municipal. Então, o que está acontecendo com o nosso país, e isso aqui, atenção, eu estou colocando para vocês aqui um parecer meu. Né? Eu estou aqui para dar aula de catecismo. O catecismo explicou o princípio da subsidiariedade. Aí quando a gente vai e aplica, isso aí já é uma aplicação minha, ou seja, quem está assinando embaixo não é a igreja, quem está assinando embaixo é o Padre Paulo Ricardo. Né? Então, quando a gente vê o município no nosso país, o que é que está acontecendo? O município recebe a cobrança do povo. Não é? Mas ao mesmo tempo não é dado ao município autonomia, verba suficiente, etc., para que ele resolva os problemas. Então, existe uma série de conflitos no nível básico, porque o município está sobrecarregado de cobrança, mas não é dado ao município, ou seja, o governo federal tira dos municípios os meios de sobreviverem. Quem tem dinheiro, quem controla tudo, é o governo federal. E o governo federal, então, dá aos municípios, conforme regras, né, estabelecidas por ele, dá ao município aquela verba que ele acha, que ele supõe que o município vai dar conta. Então não há uma subsidiariedade, né? Ou seja, se o município desse conta no seu nível, aí sim que eu deveria apelar para o Estado.
E se o Estado dá conta, aí sim, não dá conta, aí sim que eu apelo para o governo federal. Mas é o contrário, a gente já começa do topo. De cima para baixo. De cima para baixo, e as coisas não funcionam. Ou seja, existe uma tendência muito grande para uma centralização, e isso é perigoso porque nos conduz na direção do coletivismo. Ou seja, pecar contra o princípio da subsidiariedade, não é? É tirar a autonomia do indivíduo. Começa a cheirar algumas coisas que a gente já viu no século XX por aí. Exato, porque você tira a liberdade, né, das pessoas, e a liberdade ela é um valor que deve ser preservado. Porque nesse campo da razão prática, que é um campo de resolver os problemas do dia a dia, a razão humana é muito frágil. Então, se você delega tudo para um poder central, as coisas, ninguém consegue pensar todas as variantes, né? Porque cada caso é um caso, né? Então, assim, não há como uniformizar as pessoas. No 324, o Cassiano pergunta, né? Sobre que princípios se edifica uma sociedade? E aí, padre, os princípios verdadeiros, né? Não aqueles que são colocados, mas sobre que reais princípios se pode edificar uma sociedade. Então veja, a primeira coisa é a virtude. Aqui o Caso coloca duas virtudes. Uma virtude humana, que é a justiça, e uma virtude teologal, que é o amor. É interessante o que é a virtude, a virtude da justiça, não é? É interessante que a gente não tem noção de que a justiça seja virtude. O que é a virtude da justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. E a pessoa tem a virtude da justiça quando ela tem o hábito de dar a cada um o que é seu. Padre, a gente entra na 325 e, na verdade, a gente já pode juntar 325 e 326, né? Em que se baseia a autoridade da sociedade e quando atua uma autoridade com justiça. O que a gente tem visto nos últimos tempos é uma série de atitudes com relação aos nossos governantes, com relação àquilo que são aqueles que legislam, são aqueles que julgam e que nos cheiram a injustiça porque talvez cheiram ao abuso de autoridade sobre algumas realidades. Em que se baseia essa autoridade da sociedade e quando ela atua com justiça? Veja, tem que haver um princípio de legitimidade. Não é? Legitimidade quer dizer lei. As coisas têm que ter lei. A Igreja compreende que, sim, a autoridade é uma coisa boa, toda autoridade provém de Deus. Mas, a partir do momento em que nós estamos marcados pelo pecado original, a autoridade também tem, não a autoridade, mas o poder que é dado à autoridade tem uma capacidade de corromper muito grande. Não é? Então, as pessoas podem ser corrompidas pelo poder. A gente, às vezes, não entende que a maior corrupção, a corrupção mais terrível, não acontece em termos financeiros, monetários, né? O brasileiro está muito acostumado a denunciar a corrupção quando o sujeito ficou mais rico. Mas, na verdade, não é somente isso. Existe corrupção pior do que de dinheiro. É a corrupção do poder. Porque, veja, quem é que tem uma maior capacidade? Quem tem poder ou quem tem dinheiro? Você veja, por exemplo, um assalto à mão armada, né? Um moleque com uma pistola, teoricamente, ele tem o poder e o que está sendo assaltado é que tem o dinheiro. Quem que está ganhando? Não é quem tem o poder, evidente. Porque o poder pode me dar dinheiro, mas o dinheiro não necessariamente me dá poder. Não é? Então, assim, nós vemos, por exemplo, o empresariado nacional, né? Os empresários têm dinheiro, sim, mas você vê claramente que o poder, né, não está na mão do
do empresariado, nem eu estou dizendo que deveria estar. Tá? Não estou aqui advogando e dizendo que os empresários que deveriam ter o poder no país. Mas não está na mão deles. Muito pelo contrário, assim, através de vários métodos, como a arrecadação de impostos, excessivas leis regulatórias, etc. e tal, o empresariado está de joelhos, está na mão do governo. Né? Eles estão pedindo licença para o governo para existir. Eles não têm poder nenhum. Né? E o governo, então, precisa ter legitimidade, ou seja, nós precisamos colocar leis que limitem o poder dessas autoridades e que digam o que elas podem e o que elas não podem. Nós vimos, por exemplo, na igreja. Né? A igreja ordena aos padres, mas depois dá a eles um código de direito canônico que diz, agora você vai exercer esse poder que você recebeu dentro destas leis aqui, nesses princípios aqui de legitimidade. Então eu te dou o poder, mas eu também te dou limite. Agora, um poder ilimitado, um poder assim despótico, onde eu sou o tirano, não é? Isso daí é uma ofensa gravíssima, não somente à justiça social, mas uma ofensa também contra Deus, porque é uma pessoa se colocando no lugar de Deus. Né? Então, o atuar da autoridade tem que ser dentro do Estado de Direito, né? Dentro daquelas regras, né? Dentro de uma situação onde há uma Constituição e que diz o que você pode e o que você não pode. Então tem que haver limites. É bonito que aqui no Newcat tem uma citação do Papa João Paulo II, da Síntese dos Anos, que fala, né? A Igreja encara com simpatia o sistema da democracia desde que este assegure a participação dos cidadãos nas opções políticas e garanta aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando se torna oportuno. Então, a Igreja reconhece a autoridade, mas também, desde que essa autoridade dê também poderes a quem está baseado sobre ela, poderes para poder o quê? Não deu certo, a gente muda. Sim. Não está dando certo. E uma das coisas que a gente nota entre os cristãos, católicos sobretudo, é que você não encontra pessoas cristãs que queiram o poder. As pessoas ficam com medo de exercer o poder e de ter autoridade. Então, você chega e diz para um católico, não, você quer chegar ao poder? Não, não quero chegar ao poder. Pera lá. O que é que você quer? Você quer não poder? Você tem que olhar o poder não só como substantivo, você tem que olhar o poder como verbo. Eu quero poder fazer algo, exercer a liberdade religiosa. Eu quero poder pregar o Evangelho. Eu quero poder ir e vir. Eu quero poder fazer o bem. Então você quer o poder. Aí o que acontece? Quando somente os maus querem o poder e os bens ficam tímidos dizendo, não, eu quero o poder, quem vai governar o país? Né? Então, se cristãos engajados e conscientes não estão dispostos a exercer cargos de poder, né? Quem que vai exercer? Então, a igreja sempre teve essa tradição de colocar no poder pessoas que não querem exercê-lo. Ou seja, a igreja é capaz de atravessar oceanos e rios para buscar uma pessoa que está numa toca escondido para chegar e dizer, vem cá, reina sobre nós. Ou seja, essa pessoa humilde que seja disposta a servir. Porque ter o poder é também um serviço. Né? E essa realidade de buscar não o seu próprio bem, mas o bem comum. Né? Fábio, a gente vai continuar o papo no outro vídeo. Essa aula vai ser dividida em 2 vídeos, que é bastante assunto. Mas eu fico imaginando o jovem que está lá, o cara que está lá assistindo, falando assim, cara, é muita coisa. O que isso tem a ver comigo, que eu sou jovem? Né? Porque às vezes parece que essas realidades são tão distantes, principalmente, poxa, eu estou na faculdade, eu estou estudando ainda, estou fazendo o ensino médio, estou batendo no meu emprego. Onde que isso tudo tem a ver com isso? Comigo? Então, a primeira coisa é que existe uma certa ideologia do jovem, no sentido que
as pessoas acham que o ideal de vida é ser jovem. Não, o ideal de vida é ser adulto. Entende? Ou seja, um jovem é uma pessoa que está num processo de amadurecimento. Qual é o seu ideal? É ser maduro. Né? Então, nós estamos um pouco tendo uma visão de que a vida é um parque de diversões, entendeu? Ou seja, não, vamos aproveitar a vida, vamos ser jovem, aproveitar a vida. Isso. Então o que acontece? O pessoal não quer crescer, o pessoal não quer ser adulto. Né? Você chega e diz para um brasileiro que ele não é mais jovem, ele fica ofendidíssimo. Né? Eu chego aqui, quando eu era jovem, eu tenho 44 anos, né? Quando eu era jovem, eu disse, não, padre, o senhor ainda é jovem. Eu disse, não, eu não quero ser jovem. Entende? Ou seja, eu tenho 44 anos, né? Eu tenho idade para ser pai de um rapaz de 25. Entende? Então, é evidente que eu preciso prestar o serviço para as pessoas de ser maduro, né? E de saber que um dia estas responsabilidades aqui estarão nas mãos dos que são jovens hoje. Né? Ninguém vai ser jovem para sempre. Então, um dia, o que as pessoas que hoje são presidente da República, ministros do Supremo, deputados, senadores, etc., todas as pessoas um dia foram jovens. Um dia estiveram na juventude. E hoje exercem esses cargos. Então, a gente tem que se preparar para a vida.